anjo pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a sua fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Amém? Somente aqui, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia fala que, havendo aberto o sétimo anjo, aberto o sétimo selo, fez um silêncio no céu. Amém? Deixa eu ver se vocês vão por mim, acho que vou melhor pela alguma coisa que eu tirei aqui, para que eu possa não se perder em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 10. Os irmãos acharam? Amém. Apocalipse 10, 1 diz assim: E veio outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna De fogo. Aqui está falando de Jesus, que é um anjo. Quem entendeu? Jesus é um anjo de Deus. Quem está entendendo? Amém. A Bíblia está falando aqui que ele é o anjo. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar em pé, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra o que nele há, e o mar o que nele há, que não haveria mais Glória. mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amém? E esse anjo é Jesus Cristo. Amém? Você vai ver que primeiro veio Jesus Cristo como homem para fazer a vontade de Deus, para pagar, para sofrer por mim, por você, pagar o meu pecado e o seu pecado, fazer propiciação. Amém? Por quê? Porque ele tinha sangue. E sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Agora você vai. Vamos continuar lendo aqui mesmo? Eu parei aonde foi no 8 agora. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amém? Agora é Jesus Cristo. Amém? E é este anjo, e este anjo é que vai ser a bênção para a igreja, para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus, que diz assim: eu fui ao anjo dizendo: dá meu livrinho. E ele me disse: toma e come. E ele fará amargo no seu dente, mas a tua boca será doce como mel. Amém? Que é a palavra de Deus, que Deus deixou para nós, e essa palavra não existia, só depois de muitos anos que veio a igreja, depois de muitos anos que o apóstolo João, que ficou preso na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, e por causa de ser testemunha de Jesus. Então, tudo aquilo que estava acontecendo com João era permissão de Deus. Amém? Para que nós pudéssemos saber o que Deus revelou para ele.
E quando ele andava com Jesus, o próprio Jesus disse que ele não morreria sem antes ver o reino de Deus, ou o reino dos céus. Quem entendeu? Então lá em Apocalipse, ele tinha visões, Apocalipse. Lá na ilha de Fátima, ele tinha visões sobre os céus, e uma voz dizia para ele: o que vê, escreve, amém? E manda para 7 igrejas. Tudo o que aconteceu com João, porque estava escrito já dentro da palavra de Deus, era por Deus tudo determinado, não somente com os discípulos, mas com a igreja, com Jesus, e nossos dias também. Quem está entendendo? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, e a minha esposa falou para mim: nossa, como os dias estão passando rápido, semana, nós já estamos no mês tal. Aí eu falei para ela: isso é bíblico, amém? Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Não, Carlos, mas está passando rápido, eu não vejo, eu só vejo, só sinto o que está passando. Não, porque Jesus disse: quando ele viesse, porventura, acharia fé na terra. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala que por causa da igreja, ele está adiantando esse tempo. Está adiantando o relógio de Deus, que só percebem os que são de Deus. Porque os que não são de Deus estão numa boa, está viajando, está passeando, está comendo, está bebendo, está vivendo o mundo e não percebe essas coisas. Mas quem é de Deus percebe, graças a Deus por isso, que ele nos dera fosse hoje ou amanhã, que a igreja fosse embora. Porque esse mundo está nojento. Quem está entendendo? Mas há quem gosta do mundo. Eu vou fazer o quê? Cada um gosta da comida que quer. Quem está entendendo? Mas Deus colocou em nós o seu Espírito e disse para mim e para você: não ameis o mundo, e nada que no mundo há. Quem é no mundo, o amor do Pai não está nele. O irmão Carlos quer dizer que não, tem uma conversa aqui. Se você ama o mundo, você despreza a Deus. Porque Deus falou para você não amar. Você está amando, como você quer ter o amor de Deus junto? Não tem. Quer entender? Porque tudo que há no mundo é do inimigo. É do inimigo. É com os sucessos da carne, com os sucessos da vida, soberba, aquelas coisas todas, só coisa ruim. Quem entendeu, diga amém? Amém. Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 9. E fui ao anjo dizendo: dá-me um livrinho. Está vendo agora? Tem um livrinho. Só que para ter esse livrinho, antes não tinha. Quem está entendendo? Para ter esse livrinho, foi Jesus, o leão da tribo de Judá, teve que morrer para esse livrinho viesse até nós. Quem está entendendo? O que quer dizer, irmão, livrinho? Era um livro escrito por dentro e por fora, que ninguém sabia, ninguém conhecia. O que quer dizer isso, irmão Carlos? É as coisas de Deus. Ninguém conhecia as coisas de Deus. Depois que Jesus pagou o preço, agora foi aberto o que estava escrito. Amém? Hoje, Deus, que é o Espírito que nunca foi visto por ninguém lá no Velho Testamento, hoje nós Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então os discípulos viram ele, andavam com ele. Traduzindo, eles andaram com Deus. E aquele Deus que eles estavam vendo não era nada bonito igual a eles, era feio, não tinha formosura nem parecer. Por quê? Porque Deus tão somente queria ser homem como eu e você, para morrer no meu lugar e no seu. Tão somente isso. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Hoje nós somos bonitos, aquela coisa toda, é carne. E como Deus não é carne, para ele não se importar você feio. Quem entendeu? Era desprezado. Era como alguém que entrasse aqui, nós virava a cara para ele. Tão feio que ele era. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Deus é bom, né? Então vamos continuar meditando, que diz assim. 8. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé, sobre o mar e sobre a terra.
Abra sua Bíblia agora, mesmo em Apocalipse 5:1, que vai falar desse anjo que está no mar e sobre a terra. Irmão, cara, porque ele é Deus. Quem está entendendo? Ele é homem, ele era Deus. Mas no caso, Deus é espírito, mas ele nunca pecou. Então ele era Deus em espírito e no corpo também. E ele não nasceu de sexo. Quem está entendendo? Ele veio do céu, um corpo. Por isso, Deus elegeu uma mulher e disse que da semente da mulher e não do homem nasceria um que pisaria na cabeça. Então, quando Maria achou-se grávida, foi do Espírito Santo e não do homem, porque era virgem. Se cumprir a palavra de Deus. Quem está entendendo? Por isso a mulher. Por isso a mulher. Versículo, falei o que aí? Apocalipse 5. Já 5 diz assim. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Amém? Já estava sobre o trono. Quando Jesus voltava aqui na terra, ele era servo. Ele morre comigo com você, ele era cordeiro. Tinha aí para o matador. Amém? Quando ele ressuscita, ele é Deus. Tudo está debaixo do pé dele. Amém? No céu, na terra, tudo agora é ele quem governa. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele é o Senhor tanto dos céus e como da terra. E vice-versa. Por que Senhor? Porque ele é o mesmo Deus. E como homem aqui na terra, ele era servo. Está entendendo? Vamos lá. Versículo 5:1. E vi na destra que estava sentado sobre o trono, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém? 7 selos. O número 7 é o número de Deus. Amém? Onde tudo começou. Lá no princípio, o inimigo da nossa alma matou seu irmão. Entre aspas, falando que não era irmão. Só era irmão por parte de mãe. Quem entendeu? Mas os pais eram diferentes. Quem entendeu? Então Caim matou Abel. Ele matou Abel. E desde então, precisava alguém da família de Abel fazer justiça com aquilo que foi feito na face da terra. E ele não tinha ninguém. Tinha. Então Deus deu outro filho a Adão, chamado Sete. Amém? E agora esse Sete, que seria o juiz dessa família, que seria o legislador, que seria alguém que condenaria aquela família. Não ali, mas a raiz daquela família e a virou Cristo de Deus. Quem entendeu? O juiz de toda a... E quando veio Jesus, Jesus veio cobrando o sangue derramado, presta atenção, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Amém? Então fazendo juiz daquele sangue que foram derramados, que mataram lá para trás. Então quando veio o juiz, quando veio Jesus Cristo, Jesus veio fazer justiça. Quem entendeu? Tá bom, agora no versículo 5. Vi a destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Amém? Mas apareceu alguém. O anjo estava falando que não tinha ninguém, nem na terra, nem ninguém, no céu, lugar nenhum. Mas de repente vai aparecer alguém. E esse alguém é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Amém? Que tinha os planos de salvação para mim e para você. Mas para salvar eu e você, teria que ser um ser igual àqueles que morreram. Quem está entendendo? Amém? Porque no Velho Testamento, Deus disse olho por olho, dente por dente. Que é isso, irmão Carlos? Traduz para nós.
Se você matasse alguém, você tinha que morrer. Quer está entendendo? Se você quebrasse o braço de alguém, alguém fez coisa errada, alguém se deixou alguma coisa lá, meio assim, alguém caiu, quebrou o braço, você ia ser culpado. Quem está entendendo? Se Deus exigiu lá atrás, agora vindo para nos salvar, e todos morreram, todos perdidos, foram da glória do Senhor, teria que ser alguém que morresse no meu lugar e no seu. Quem está entendendo? E esse alguém, eu não podia falar de Noé, de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Teria que ser ele mesmo. Quem está entendendo? Amém. Porque quando o homem pecou, lá não tinha Jesus. Lá não tinha o Filho de Deus. O Filho de Deus é a plano de Deus. Mais para frente, quando veio Jesus Cristo, o sétimo, como nós estamos vendo aqui, para abrir o livro lá, tal. Quem está entendendo? Diga amém? Amém. Então você vai ver que Deus esperou tudo isso para vir Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Aí Jesus vem e fala que eu sou seu amigo, fala que ele é o pai de família. Quem está entendendo? Ele fala que ele recebeu o nome que toda a família da terra vai receber, que é o nome acima de todos os nomes, mas toda a família dele, que é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo? Diga amém? Amém. Então ele morreu para ter o nome de volta. E graças a Deus que hoje estamos aqui porque ele morreu. Então, por isso abriu os 7 selos. Senão ele não abriria. Senão nós não estaríamos aqui contando ou lendo a palavra de Deus. Ninguém no céu, nem na terra, debaixo da terra, podia abrir nem o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 Selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 ouros, 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Amém? Que é quando Jesus fala para ele, para João, escreve e envia 7 igrejas. E essas 7 igrejas é o mundo inteiro, desde então. Quem está entendendo? É o único evangelho que nós estamos vendo, essa palavra aqui, que não pode ser acrescentada e nem tirada. Quem está entendendo? Traduzido, ninguém pode mexer. Quem entendeu? Amém? Para ser servo do Senhor, não pode mexer nela. Quando alguém, sabe quem mexeu nela? O demônio, o diabo. Mas mexeu como, no caso? Usando o homem. No caso, você vai ver que a Bíblia aqui tem versículos aqui que foram, como dizer, adulterados. Quem está entendendo? Foram adulterados. Não podia? Não podia. Quem está entendendo? Diga amém. Então vamos. No caso, quer dizer que foi o homem que adulterou? Foi o homem. Amém? Você vai ver que as igrejas, eles têm os seus reformadores. E eles foram atrás dos reformadores, certo? Por que saiu da Bíblia? Precisava de reformador? Precisava? Não. Mas a Bíblia vem e conta para mim e para você que são joio. O joio, Deus plantou essa palavra. Mas o joio veio, mas o inimigo veio e plantou o joio dentro das igrejas. Quem está entendendo, diga amém? Joio nunca vai ser trigo. Amém, irmãos? Os irmãos me perdoem. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas do jeito de eu pregar ou falar aqui a palavra de Deus. Mas nos nossos dias tem que ser assim. Quem está entendendo? Bem aberto mesmo, não tem mais o que esconder. Os irmãos entenderam? Quando você quer esconder, está com medo,
ou está com, vamos dizer, ou está junto, está com medo de chatear alguém. Jesus, Deus nunca teve esse problema com ele. Ele veio falar a verdade, porque a verdade é que liberta. Quem entendeu, diga amém? Tá, então vamos continuar meditando aqui, diz assim: disse-lhe os senhores, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Está vendo? Esse venceu, é porque ele morreu. Quem entendeu? Amém. Cadê? Sim. Que disse mesmo, Jesus, que aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Então estava selado. Ninguém sabia as coisas de Deus, senão pelo Espírito. Deus. Ninguém tinha o Espírito de Deus. Tinha? Não tinha. Amém? Mas no caso dos apóstolos, os apóstolos lá atrás, Deus dava o Espírito deles para eles por medida. Só para eles profetizavam, falarem alguma coisa e depois esqueciam. Lembra de João Batista? João Batista era um homem apóstolo, profeta. Foi um profeta do Velho Testamento. Ele veio e profetizou de Jesus e depois esqueceu. A pessoa depois esqueceu. Mandou perguntar para Jesus lá se ele era aquele que haveria de vir. Olha, está vendo? O Espírito por medida. Agora nós não, a igreja, nós temos o Espírito conosco, por causa da palavra, e está em mim e está em você. Então agora, como não muda, amém? Então nós temos que continuar seguindo a Bíblia. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que morrer. E ao morrer, ele abriu os sete selos. De maneira, irmão Carlos? Os discípulos andavam com Jesus, não sabia de nada. Depois do Pentecostes, olha os livros 7 selos abertos. O Espírito sobre nós. Aí os discípulos começaram a lembrar que andavam com Jesus, lembraram o que Jesus falava, lembraram o que Jesus fez, e começaram a fazer também, porque receberam o Espírito de Cristo. Quem entendeu? E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Diz mais para entender? Jesus sobe e deixa a sua igreja. E a igreja, nós somos membros de Cristo. Quem entendeu? A igreja do Senhor é membro de Cristo. E esse Cristo é o cabeça da igreja. Não tem 2 cabeças, 3 cabeças. Quem está entendendo? Porque a igreja é chamada de mulher. E você vai olhar na Bíblia, Deus falando que mulher seja sujeita aos seus maridos. Então a igreja é sujeita a Jesus, que é o marido da igreja. Quem entendeu, diga amém? Então não pode olhar para outro Deus. Amém? Se olha para outro Deus, dá-se um nome diferente. Um nome muito feio. Quem entendeu, diga amém? Então no versículo 7 diz assim: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Está vendo, irmão? Como que ele veio e tomou? O que é tomar? É com força. E essa força foi o sacrifício. Você quer ver o primeiro versículo, segundo? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então isso aqui era coisa de Deus, que só depois que Jesus vencesse e trouxesse para mim o que estava escrito lá dentro. Quem entendeu? E hoje nós temos aqui, amém? Por isso, alguém dizendo lá no versículo, vou voltar para o 8. Alguém dizendo assim: havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Amém? Esse silêncio que teve. Lembra quando Jesus veio? Jesus subiu e disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Amém? Então você vai ver que veio Jesus Cristo, deixou a sua palavra. Depois do Pentecoste, amém? Aí aparece Paulo, né? Falando do amor de Deus e acrescentando a palavra do Senhor.
Por quê? Porque se hoje ouvirdes a minha, Voz. então foi pelo Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, que nós sabemos muito mais do que pensamos, ou do que Deus deixou. Como o homem falava aqui na terra e deixou para nós, amém? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, versículo 5. Vamos continuar no 5, depois eu volto para lá. Tinha bastante versículo aqui, mas fiquei preso aqui. Versículo 9 diz assim. Versículo 8. E havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tá vendo? Não tinha igreja, mas agora tem, junto com as orações. Quem entendeu? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, tá vendo? E com teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a somos nós. Quem está entendendo, diga amém? Mas com a mesma palavra. E orei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, que era o número de milhões e milhões, de milhares e milhares, e que um grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto, e receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ação. De graças. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e Honra e glória. e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se, adoraram-se ao que vive para todo Sempre. que é o próprio Deus. Quem está entendendo? Amém? Esse que vive para todo sempre é Jesus. Quem está entendendo? Mas Jesus passou pela morte. Venceu a morte. Quem entendeu? Ele venceu a morte como homem. E homem nenhum conseguiu vencer a morte. Porque a morte veio através do pecado. Né? E todos os pecados tinham que morrer. Então Jesus toma o meu pecado, o seu pecado, e vai para a cruz. E chegando lá, dá o brado: Pai, por que me desamparaste? Porque eu estava imundo. Eu estava com o meu pecado e com o seu pecado. Quem entendeu? Amém? Então até ali, que a cruz estava sendo pesada para o Filho de Deus. Ele estava ali como sacerdote, ele estava ali como um profeta, ele estava ali como um homem qualquer, rogando misericórdia para Deus, pela família dele, que lá no princípio alguém fez coisa errada. Quem entendeu? E que agora está sozinho, comprando a briga do homem para com Deus. E para com Deus, para ficar sanada essa dívida, alguém tem que morrer. Só que não podia morrer Pedro, não podia morrer Paulo, tinha que morrer quem? O Filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém? Deus é bom ou não é bom? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele mesmo veio morrer por mim e por você. Quem está entendendo? Deus é bom, né? Como é maravilhoso meditar na palavra do Senhor. Apocalipse 1. Acho que é o mesmo que nós lemos ali. Para Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo. Amém? O próprio Jesus Cristo era o próprio anjo. Quem está entendendo? Ele era o próprio anjo. E depois, mais para frente, João vai ser pastor da igreja de Éfeso e é chamado de anjo também.
Quem entendeu? Tudo que Deus usa é anjo, é anjo, é anjo. Até os ventos, a Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos ventos e lava veda. Quem entendeu? Versículo 4, 3, 2. O qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouvem as palavras desta profecia e guarda. Só ler e ver não adianta nada, eles fazem isso. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? O irmão Carlos, próximo desde 2000 anos que Jesus morreu, diz que está próximo. Para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Amém? Para nós não, que é a tua 70 anos, você passar disso é canseira e infarto. Quem entendeu? Amém? Amém? Mas para Deus não. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Quem vê isso aqui, lê isso aqui, para Deus e seu Pai, pescadores. Amém? Por que não? A Bíblia é bem clara, mas não aceita. Deus é este. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. E quem é o Pai de Jesus, irmão Carlos? O Jesus Cristo é o corpo, é a carne. Quem entendeu? Então tem que ter um Pai, não veio. Quem fez ele foi Deus, só que ele fez ele dentro do ventre de Maria. Pois aquele corpinho pronto ali, Maria só girou. Quem entendeu? Então tá bom. Vamos meditar um pouquinho. É uma pena aqui. Apocalipse 11, 2 e 3. Vamos ver. Está escrito? Apocalipse 11, 2 e 3. Foi-me dado uma cana semelhante em uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta em médio o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. E não meças, porque foi dado às nações, fizeram a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco, 3 anos e meio, amém? 3 anos e meio, veio os discípulos veio Jesus Cristo, amém? Trazendo boas novas de salvação. E agora Deus está enviando os seus profetas lá para o povo judeu. E esses profetas, eles vão matar também. Igual mataram Jesus Cristo. Quem está entendendo? Vamos continuar lendo, você vai ver que a leitura explica. E assim, essas duas testemunhas, essas duas oliveiras, os dois castiçados que estão diante de Deus, da terra, se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder de fechar os céus para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de quantas vezes que quiserem. Quem são essas pessoas? Moisés e Elias. Moisés. Ninguém achou o corpo dele. Quem está entendendo? O diabo queria o corpo de Moisés, ele tinha direito, porque não tinha salvação. Deus escondeu o corpo de Moisés, porque tinha plano com ele lá para frente. Elias foi arrebatado para o céu. Quem está entendendo? Subiu vivo numa carruagem de fogo, para retornar depois, agora no milênio, para o povo de Deus, não é para a igreja não. Mas o sistema
vai continuar, sair lá do anticristo, que é o mesmo sistema, quem está entendendo? Que vai ser contra esse próprio profeta e o próprio Moisés. Quem entendeu? Aí diz assim, versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, está vendo na vontade de Deus? Foi assim que aconteceu com Jesus. E assim que vai acontecer com esses dois por fé. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, é o sistema, lhe fará guerra e os vencerá, e as mãos já serão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma de Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Também é em Jerusalém. Amém? Chamando o local, é em Jerusalém. Então aqueles 144 mil que vão estar ali, vão ser perseguidos também pelo próprio povo que lá mora, e fora os anticristos, essas coisas todas. Quem está entendendo? Amém? 9. Isto, os homens de vários povos e tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos, tá vendo? Os homens de vários povos, tribos, nações, o mundo inteiro, vai ver o corpo de Deus. Porque o mundo já não vai ver por onde, meu cara? Por internet. Se bem pessoalmente, né? Bem na hora do tempo, né? Entendeu? E os homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Vão fazer festa, vão mandar presente um para o outro. Os irmãos estão vendo? Como você testemunha de Jesus, como você sofre? Aí diz assim, e os que habitam na terra se regocijarão sobre ele, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Atormentavam de que jeito? Foi o que eles fizeram. Falavam de Jesus. Falavam de Deus. Vieram falar de Deus para o povo de Israel. Quem entendeu? E por causa disso, está falando que está atormentando. Porque quando Jesus veio, eles falaram que Jesus também atormentava. Quando o apóstolo Paulo veio, falaram que eles também eram um tormentador também. Falaram até mais palavrão de apóstolo Paulo. Quem entendeu? E assim somos nós também. Quando você fala que você é batizado no nome de Jesus, quando você fala que você tem Ele como seu único Deus, você pensa que você vai ser adorado, né? Quem entendeu? Diga amém? Amém. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que ouviram. Vamos ver se vai dar tempo. Apocalipse 3. Agora vamos para minha conta também. 13:1. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Desde lá de trás, desde o mundo dos caldeus, sempre os blasfemaram contra Deus. Quem está entendendo? Você vai ver todos esses países por aí, todos eles são trindade. Quem está entendendo? É bem antigo. Antes de que Jesus existia a trindade em todo outro lugar. Os irmãos estão entendendo? Amém? E a besta que vira semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu o seu poder e o seu trono, o grande povo. Então isso aqui é lá no tempo antigo, quando essa doutrina, a Bíblia fala que ela atravessou o mar, né? Levantou a roupa assim, atravessou o mar. Está falando sobre doutrina, e foi para Roma. Quem está entendendo? E ao ir para Roma, eles deram um jeitinho lá e fizeram a mesma coisa. Porque o diabo é o mesmo, o inimigo é o mesmo. Quem está entendendo? E Deus continua também sendo o mesmo. Os irmãos entenderam? Agora no versículo 11. Mas vamos ficar aqui mesmo para os irmãos perceberem alguma coisa que eu vou falar para os irmãos.
Versículo 4. Adoraram o dragão, pediram a besta o poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca de proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu Tabernáculo. Então o nome é Jesus. O tabernáculo de Deus, agora eu e você, o tabernáculo de Deus, antes era Jesus, hoje nós somos o tabernáculo de Deus, que é a igreja. Está entendendo? Então ela blasfema contra nós. E nos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação Do mundo. Vamos explicar isso, vamos casar. Plano de Deus. Que Jesus não existe. Quer entender, irmãos? Amém? Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja Morto. Aqui está a paciência e a fé do Santos. Amém? Todos foram maltratados, oprimidos, perseguidos e mortos. E Deus falou: fique quieto. Entregue na mão daquele que tudo pode. Amém? Lembra Pedro quando arrancou da espada e cortou a orelha de mal? Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda isso aí, rapaz. Quem com ferro, ferro, como ferro será? Quem entendeu? Porque as coisas de Deus é um plano de salvação, um plano de amor, um plano de bom. Agora o 11, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. Não, o 11 não. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo, você. Mas estava lendo até onde eu estava lendo? Parou no 13 e 10. 13 e 10, né? Tá bom. Agora o 13 e 11 que diz assim, vocês vão prestar atenção, por favor. Eu vou subir aonde? Da onde? Da terra. Então o mar é um dos caldeus, tá bom? É lá para trás, que depois vai atravessar a água e ir lá para Roma. Quem entendeu? É mel do trigo. E veio subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes às de um cordeiro e falava como? O dragão. Amém? Mentira, contando mentira. Exerce todo o poder da primeira, Besta. mesma patente. Quem entendeu? Da primeira besta, a sua presença faz que a terra, e os que nela habitam adorem a primeira, Besta. porque a patente é a mesma. Cuja chaga mortal fora, Curado. vamos explicar isso no caso. Tá bom, vou explicar. Roma, quando fala sobre isso, fala sobre o local, sobre a igreja e sobre isso que está na igreja. Igual fala de Jesus, para nós aqui fala deles também. Então vamos explicar melhor. Roma, naquele tempo, o império tomou conta do mundo inteiro. Até o povo lá, judeus, ficou preso na mão de Roma quando veio Jesus e castigaram Jesus. Quem está entendendo? Eles tomaram conta de tudo. Mas a Bíblia fala que eles começaram, para que cumprir a palavra de Deus, começaram a perder força. Ficaram sem terreno, ficaram sem nada. Quem está entendendo? Aí Deus permite para que isso tenha que acontecer, cuja ferida mortal foi com. Eles começam a pegar território de novo, pegar força e volta até os dias de hoje. Quem está entendendo? Aí você vai ver o Vaticano, que está aí o Vaticano. Quem está entendendo? Que é uma cidade, que é individual de todos os países, quer dizer, eles que, todo presidente que entra tem que ir lá beijar a mão do Papa. Não vai estar entendendo? Tem que ir lá beijar a mão do Papa. Amém? Então vocês vão ver o porquê essa besta, tá? Diz assim, vamos lá, versículo 13. é o 13, né? 13. E faz grandes sinais de maneira que até o povo faz descer do céu e da terra, à vista dos homens. Pegando os que habitam na terra, com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e Vivia. Então eu falei que territorialmente eles conseguiram reviver, certo? Foi ferida de morte e reviveu. Agora você vai ver alguém que
que é Papa, que está lá, que houve um incidente com ele, alguém tentou matar ele, e ele foi curado também. Quem entendeu, diga amém? Aconteceu isso com um dos papas lá. Entenderam ou não? Amém? Aí assim, e foi-lhe concedido que desse, versículo 15. e que habita na terra, que fizesse uma imagem da besta que recebeu a ferida da espada e Vivia. você vai ver que não sei se pode falar não, para falar, que está lá no caixão. Pode. Olha, você vê que o João Paulo primeiro, né? Está lá no caixão lá. Puseram ele lá, alguma coisa tem que acontecer com ele. Quem está entendendo, diga amém? Tem que acontecer bíblico. Amém? Então diz assim, foi concedido que desse o Espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que adorassem, que não adorassem a imagem da besta. Aí você vai ver por trás disso aqui, foi um contrato, que alguém antes de morrer fez. Está profetizando, que é colocar na terra uma só igreja. Dá-se o nome, como é o nome? O comunismo. Quem está entendendo? Vai ter uma só religião. Então, antes desse homem morrer, já fez isso. Quem está entendendo? Aí diz assim, e faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, está vendo? Não é que faz, ele já morreu, mas deixou essa lei, e essa lei vai imperar. Quem entendeu? E faz com que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livre e servo, seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, já sabe, você viu como fazer sinal, né? Tá. Tem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que a gente só sabe quem é. Quem está entendendo? Já morreu esses dias, entendeu? Mas deixou um legado, deixou alguma coisa pronta. E desde então que ele deixou, não se mexe mais. Quem vai usar isso é o anticristo. Quem entendeu? Amém? Aí diz assim no versículo 18. Aqui é sabedoria. Vamos prestar atenção? Aqui é sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta. Né? Lembra de 7? 7 era o número e o nome. Aqui também esse indivíduo tem um nome e um número. Quem está entendendo? Então explica melhor, meu Carlos. Você entra numa firma, você tem um número. Entendeu? Você é fulano de tal com aquele número. É o número, eu esqueci como se fala. Registro número tal. Quem entendeu? E eu vou prestar atenção agora que diz assim. Aqui a sabedoria é aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, que é o número do quê? De um homem. Mas não está falando o nome, está falando já o número. Por quê? Trabalha também em alguma firma, entre aspas falando. Ele está registrado nessa firma. E nós sabemos que a Bíblia onde é essa firma, amém? A Bíblia diz que o dragão deu poder à besta, né? E ela toma conta de tudo. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. E agora, irmão Carlos, como que achou esse número? Já viram alguém achar esse número? Já viram ou não viram? Nós já vimos. Amém? Você já viu o número da pessoa, esse último papa que morreu? Depois do Tratado de Latrão, esse homem que morreu aí, o Papa Francisco, eu agora já falei, ele é esse homem. Quem entendeu? Por que ele é esse homem, Carlos? Porque você conta os papas que morreu, desde o Pio XI de lá para cá, ele dá o número 266. Mas, cara, mas 266. Mas tira o 2, porque ele é próprio. Aí fica 666. Não tem maldade nisso. Porque a Bíblia diz que esse número é o número, eu estou falando que é da besta, vou dar outro nome também. É o número do homem caído, que nunca chegou ao número 7. Quem está entendendo? Número de homens caídos que nunca chegou no número 7. Porque o 7 é a perfeição de Deus. O 7 é só Cristo quando ele veio. Quem está entendendo? Amém? Então você está vendo? Aqui nós contamos da 266.
depois do contrato de Latrão, foi aonde que eles reviveram, ganharam terra de novo. Os irmãos estão entendendo? Aí aparece ele nos últimos dias, que também não existe mais, mas a doutrina continua. Amém? Aí você abre a sua Bíblia, Apocalipse 16. Vamos ver lá, vamos aparecer lá no fim. Vamos ver se é o mesmo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vai acontecer com o povo judeu, vão invadir lá. E da boca do dragão, e da boca do falso, de sair três espíritos imundos semelhantes, três trindades. Quer dizer, nunca isso vai ser processado. A Bíblia está falando. Quer entender também? E essa são a verdade que tem que ser dita. Porque desde então essa igreja esconde essas coisas. Quer entendendo? Amém? São três espíritos semelhantes às. Sabe de onde saiu do Egito? Quando Deus foi Moisés, disse para Moisés: Moisés, mostra o seu poder com essa vara que você abriu o mar. Mostra para eles. E aí Moisés foi lá, falou que tinha poder, pôs a vara dele no chão, a vara de Moisés em uma cobra, mas havia 13 endemoniados. Tinha. Como que era um que via estrela, coisa do céu. Tudo espírito mau, não sei o nome, não se dá o nome. Sábios, encantadores e magos. Magos, encantadores, é de Deus, só ele. Então eles vieram, fizeram o mesmo. Fizeram o mesmo ou não fizeram? Então por isso esse espírito semelhante porque de lá saiu essa trindade. Quer entender? É só o poderio. Ou deixa sair ou não deixa. Aí Deus usou o homem, que foi Moisés, para Moisés faz isso. E de nossos dias Deus usou Jesus Cristo. Quer entender? Diga amém? Então eles fizeram também o mesmo, chamaram os três endemoniados lá, permitido por Deus, se nós não conseguíamos. Amém? Fizeram o cajado deles e a cobra também. Só que a Bíblia diz que o cajado, que é a cobra de Moisés, engoliu a deles. Amém? Então engoliu no princípio e vai engolir no fim. Aonde vai lá essa guerra de Armagedon? É Jesus Cristo de um lado e essa trindade do outro, que é o mundo inteiro. Quem está entendendo? Irmãos, a gente de vez em quando fica até meio vontade de falar a verdade, porque essa verdade está sendo escondida. As igrejas parecem que tem medo, não sei. Quem está entendendo? Mas Jesus quer que nós venhamos falar a verdade, porque não tem mais o que esconder. Amém? E conhecereis a verdade vos dará. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo. Então vocês estão vendo que esses três aqui saem da boca do dragão, do diabo, de quem? Da besta e do falso trindade. Quem entendeu? Amém? Aí diz assim, porque esse é o espírito do quê? De demônios. Que fazem o quê? Prodígios. Os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus todo. Está contando. A igreja, ele fala assim, eis que vem como ladrão. Vem retirar daquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu. Andar nu você não aceitar a verdade. E não veja a sua Vergonhas. e os congregar no lugar em que Deus se chama mal. E o sétimo apareceu de novo, o sétimo anjo. É isso? Está escrito? Sim. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, mas o animal do templo do céu do trono dizendo: está Feito. feito. Quem está entendendo? Vocês estão vendo que a Bíblia é muito linda e maravilhosa. Tudo isso porque Deus, Jesus Cristo, abriu os 7 selos para nós entendermos essas coisas. Amém? Ou
só o que o Espírito diz. As igrejas. Amém? E está dizendo isso hoje para nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Depois vamos voltar para a nossa casa. Graças a Deus, dever cumprido. Qual dever, irmão, casa? É falar do amor de Deus. Nós somos trabalhadores da 1ª. Vamos prestar atenção no que Jesus disse. Nós somos trabalhadores de quê? Da 1ª hora. Tá? Mas da vinha. Vinha. E a vinha é Jesus? Não tem outra vinha, tá bom? Quem entendeu, diga amém? Amém. Quando você vai ler, você percebe. Trabalhadores da 1ª hora da vinha. E a vinha é Jesus? Está vendo que você está no mesmo caminho? Quem entendeu, diga amém? Amém. Senhor nosso Deus, obrigado em todo o nosso coração. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo, por tudo. Continue conosco. Se tiver ações, se tiver nós podemos fazer. Só o Senhor para nos encorajar pelo teu Espírito Santo, para falarmos, Senhor, da tua verdade. E que teu nome seja exaltado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a nós, Pai Santo, possamos guardar e nos livrar de todo mal. Obrigado pelas bênçãos dos céus. Te louvamos, nos despedimos em paz. Te louvamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar salve para o Senhor.